Mude sua visão para mudar sua vida. Mude a sua visão para mudar a sua vida. É o tema dessa mensagem. O primeiro texto que eu vou ler está no livro de Juízes, capítulo 6, do verso 11 ao verso 13. Quem encontrou, diga amém. Amém. A palavra do Senhor diz assim, olha. Então, o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, Abiesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Nesse primeiro texto aqui, Deus chama Gideão de homem valente, varão valoroso. Embora Gideão estivesse malhando o trigo no lagar, o lagar não era lugar de malhar o trigo, mas por causa dos inimigos que estavam roubando a colheita, Gideão estava malhando o trigo no lagar. Gideão estava com medo, Gideão estava desacreditado, e Deus chama ele de homem valente. Mude a sua visão e mude a sua vida. Deus chama Gideão de homem valente. Como que Deus enxergava Gideão? Um homem que... valente. E como que Gideão se enxergava? É só você olhar aqui, ó, no último versículo. O Senhor nos desamparou e o Senhor nos entregou nas mãos dos nossos inimigos. Gideão se via como alguém desamparado e entregue nas mãos dos inimigos. Olha como que Deus o via e olha como que ele se via. Deus o via como um homem valente, alguém que seria tremendamente usado pelo Senhor. E Gideão se via como um coitado. Eu sou um desamparado. O Senhor me desamparou e me entregou nas mãos dos meus inimigos. Mude a sua visão e mude a sua vida. O segundo texto que eu quero ler, Êxodo capítulo 3, a partir do verso 9. Êxodo capítulo 3, a partir do verso 9, diz assim: e agora, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim. Isso é Deus falando para Moisés, tá? E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim. E também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Deus está dizendo para Moisés: Moisés, eu tenho visto a opressão com que o meu povo é oprimido pelo Egito, por Faraó. E eu vim para libertar o meu povo. Vá você agora e fala com Faraó. Moisés diz assim: quem sou eu para falar com Faraó? Como que Deus via Moisés? Um libertador. Deus enxergava Moisés com um potencial de pastorear mais de 1,5 milhão de pessoas por 40 anos no deserto, capaz de libertar, de fazer, de abrir o mar, de fazer milagres. Assim que Deus via Moisés. E como que Moisés se via? Um outro coitado. Quem sou eu para falar com o Faraó? Eu não tenho capacidade de falar. Alguns teólogos dizem que Moisés era gago. Pastor Márcio pode me explicar isso depois.
numa aula particular. Alguns dizem que ele era gago, outros dizem que por ele ser hebreu, mas ter sido criado com os egípcios, ele tinha um sotaque meio diferente, falava meio embolado. O fato é que ele chegou para Deus e falou: eu não tenho capacidade para fazer isso que o Senhor está me mandando. Eu sou pesado de boca e de língua. Foi isso que Moisés falou com Deus. Eu não sei falar direito. Traduzindo para que a gente entenda aqui. Moisés falou: eu não sei falar direito. Deus mandando alguém falar com a principal autoridade de um país. Como que Deus via Moisés? Um libertador, um pastor de ovelhas, o maior líder que existiu no Antigo Testamento. Como que Moisés se via? Um gago que não sabia nem falar direito. Mude a visão e mude a sua vida. Mude a sua visão e mude a sua vida. Hoje o pessoal lançou no nosso grupo da igreja lá assim: diga uma frase que o seu pastor repete sempre. Foi o Éder, né? Você me sacaneou, hein, Éder? Aí ficou um tanto de frase lá. E uma das que eles disseram foi assim: quantos estão entendendo, digam amém. Eu tenho mania de falar isso, não sei onde que eu arrumei isso. Mas quantos estão entendendo essa mensagem, digam amém. Mude a sua vida, ou melhor, mude a sua visão e mude a sua vida. O terceiro texto que eu quero ler, 1 Samuel capítulo 9, do verso 18 ao verso 21. 1 Samuel capítulo 9, do versículo 18 ao versículo 21. Saul aproximou-se de Samuel na entrada da cidade e lhe perguntou: por favor, pode me dizer onde é a casa do vidente? Respondeu Samuel: eu sou o vidente. Vá na minha frente para o altar, pois hoje você comerá comigo. Amanhã cedo eu lhe contarei tudo o que você quer saber e o deixarei ir. Quanto às jumentas que você perdeu há 3 dias, não se preocupe com elas, já foram encontradas. E a quem pertencerá tudo o que é precioso em Israel, senão a você e toda a família de seu pai? Saul respondeu: acaso não sou eu um benjamita, da menor das tribos de Israel? E não é o meu clã o mais insignificante de todos os clãs da tribo de Benjamim? Por que então estás me dizendo tudo isso? Irmãos, Samuel estava dizendo para Saul: Saul, pode ir na frente, vai para o altar. Aquelas ovelhas que você estava procurando, esquece aquilo. Tudo isso que você está vendo em Israel vai ser seu. Você será rei. Saul seria consagrado rei. Samuel aqui é o profeta, representa a figura de Deus. Como que Deus enxergava Saul? Um rei. Deus enxergava Saul como um rei, alguém capaz de governar a nação de Israel. E como que Saul se via? Olha aqui o que ele fala: acaso não sou eu um benjamita? Ou seja, eu sou da tribo de Benjamim, que é a menor das tribos de Israel, e o meu clã é o mais insignificante de todos da tribo de Benjamim. Além de pertencer à menor tribo, dentro dos clãs de cada tribo, eu sou do menor clã. Eu sou alguém insignificante. Sabe o que Saul tinha? Complexo de inferioridade. Como que Deus via Saul? Um rei. Como que Saul se via? Alguém insignificante, pequeno demais, o menor de todos. Mude a sua visão e mude a sua vida. Você pode esquecer da mensagem toda, mas o título você já vai lembrar, é ou não é? Mude a sua visão e mude a sua vida. Como que você se vê? Como é a sua visão? Você quer ver como que nós vemos de uma forma diferente, cada um de nós? Você já ouviu certamente alguém dizer assim: o tempo está passando muito rápido, os dias estão passando muito rápido. Quantos já ouviram isso? Não é verdade? Pergunta para quem está preso:
Ou para quem está internado num hospital? Se os dias estão passando rápido. Está vendo que é um ponto de vista? Quem está preso, o cara vai cumprir, sei lá, 5 anos de cadeia. Não vou pôr muito não, 5 anos. Não, você fala com ele assim, não, 5 anos passa rápido, senhor. Próxima Copa do Mundo já é daqui a 4 anos, né? Lá no Catar. Aí a gente fala assim, nossa, os dias estão passando muito rápido. Pergunta para quem está preso. Pergunta para quem está internado num hospital, fazendo um tratamento. E aí, os dias estão passando rápido? Como é que está aí? Um salário mínimo é muito ou pouco? Pouquinho demais, né? 900 e quanto? 36? 63? 58, né? Sua carteira está assinada assim. Não tem problema não. Irmãos, glória a Deus, né? Todos nós, a maioria, vamos dizer assim, um salário mínimo é pouco. Pergunta para quem está desempregado se amanhã ele quer começar a carteira assinada ganhando um salário mínimo, tendo vale transporte, FGTS, INSS, ticket. Mas um salário mínimo é pouco, depende do ponto de vista. Tá vendo que a nossa visão, ela é diferente? Nós temos uma visão segundo os nossos princípios, os nossos valores, as nossas condições, as nossas circunstâncias. A pessoa, por exemplo, coloquei aqui, que está preso, né, ou que está no hospital, eles vão ter desânimo e ansiedade. Podem ser algumas das suas atitudes. Algumas pessoas estão correndo para aproveitar o tempo, para aproveitar o dia, para aproveitar cada minuto ao lado de alguém que ama. Outros estão dizendo que o tempo não passa, que o tempo está demorando demais a passar. Outra questão de ponto de vista. Essa historinha que eu gosto muito. O vendedor de calçados. Mandaram 2 vendedores de calçados para a África para vender sapatos. Um mês depois, um vendedor mandou um relatório para o seu gerente dizendo: não tem como vender sapatos aqui. Aqui ninguém usa sapato. Era a visão dele. O outro mandou o seguinte relatório: nós vamos rachar de ganhar dinheiro. Ninguém tem sapato aqui. Então nós vamos vender demais. O povo aqui anda descalço, então nós vamos vender sapato demais. Vocês estão vendo que é uma questão de ponto de vista? Muda a visão e muda a sua vida. Aquilo que nós cremos no nosso coração determina a nossa interpretação da realidade que nos cerca. Aquilo que você acredita determina a sua interpretação da realidade que você está vendo. E é exatamente dessa visão que nós temos um comportamento. A nossa visão determina o nosso comportamento. Você age assim como você está agindo por causa da visão que você tem. E é engraçado, né? Aquele que é pessimista, ele age de forma pessimista. Aquele que enxerga a vida com pessimismo vai agir sempre de uma maneira pessimista. Aquele que enxerga a vitória, ele vai lutar para conquistá-la. Aquele que vê a vitória, ele vai fazer de tudo para conquistá-la. A mulher que crê em Deus e sabe que Deus está no controle de tudo, ela vai repousar tranquila debaixo dessa promessa. Por mais tribulação que ela enfrente, por mais difícil que esteja a sua situação com seu filho, com seu marido, com as finanças, com o casamento, mas ela sabe que Deus está no controle de tudo. Amém. E aí? Aí é Salmos 3. Em paz eu deito e durmo. Pronto. Mas tem um tanto de coisa acontecendo. Não, mas eu sei que meu Deus está no controle. Quantos estão entendendo? Diga amém. Glória a Deus, amém. Agora vai ficar esse negócio aí. Quem se vê de forma inferior, quem se vê como alguém inferior, como um coitado, como um desamparado, ele vai agir dessa forma. E ele vai sempre se desvalorizar. Por isso que é preciso
mudar a nossa visão. Hoje Deus trouxe você aqui para que você se enxergue como Deus te enxerga. Nós temos um conceito a nosso respeito e a respeito das coisas e das pessoas. Mas Deus quer te dar uma visão diferente. Deus quer fazer com que você enxergue da maneira como Ele vê. A Bíblia diz que Jesus olhava para a multidão, um monte de gente, e Jesus as via como ovelhas sem pastor. Jesus enxergava elas com olhos de compaixão, como ovelhas sem pastor. A partir de uma mudança na visão, nós vamos abrir espaço para que Deus, como o oleiro, e nós, como o barro, sejamos trabalhados. Jesus ressuscitou. Jesus morreu, mas ressuscitou. E foi colocado acima dos principados e potestades. Jesus não nos fez espectadores. Ele nos fez participantes da exaltação dele. Efésios capítulo 2, verso 6, eu não vou esperar você abrir esse não, diz que juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Em Cristo nós fomos ressuscitados e Deus nos fez assentar nos lugares celestiais. Deus não colocou você no mesmo nível dos seus problemas. Os seus inimigos olham para você, sabe como? Assim, ó. Os seus problemas olham para você assim, ó, porque você está nos lugares celestiais. Você está acima disso. É possível sim, irmãos, andar acima dos problemas, acima das tribulações, das dificuldades, das traições, das decepções. É possível andar, porque o Senhor é quem nos colocou. Mas muitas vezes nós estamos lá embaixo. Nós nos vemos lá embaixo. Nos imaginamos embaixo de tudo, sobrepujados por todas essas coisas. Não existe nenhuma adversidade que esteja acima de você. Você está acima dela. Quantos creem nisso de maneira? Amém. Salmos, capítulo 18, verso 16 diz assim: do alto me estendeu ele a mão e me tomou, tirou-me das muitas águas. O Senhor estendeu a mão dele e nos elevou. Chega de ocupar seus pensamentos e seus lábios com coisas terrenas, porque esse aqui não é o seu lugar. Ande à altura do lugar onde você está. Você está nos lugares altos em Cristo Jesus. Colossenses capítulo 3, verso 1 e 2. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Nós estamos muito presos a esse mundo, a essa terra, à nossa rotina, ao nosso cotidiano, sendo que Deus tem coisas maravilhosas para nós. Você quer ver uma coisa? Um versículo que eu coloquei aqui, Isaías capítulo 55, verso 8 e 9, diz assim, ó, olha Deus falando: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Deus tem planos sobre os nossos planos. Os sonhos de Deus são maiores que os nossos. Os planos de Deus são de paz, de bênção, não de mal. Os homens de Deus na Bíblia tinham uma visão do alto. Abraão olhou grãos de areia e contemplou a sua descendência. Deus chama Abraão em Gênesis capítulo 12 e diz assim: você vai ser pai de uma grande nação. Abraão já era um homem velho, 84 anos aproximadamente, e tinha uma mulher que era estéril. E Deus fala assim: você vai ser pai de uma grande nação.
Deus chama Abraão para fora da sua tenda. Sai para fora da tenda e contemple as estrelas. Conte as estrelas, Abraão. Abraão fala, não tem como contar, pois assim será a sua descendência. Numa outra ocasião, Deus fala assim, pegue grãos de areia. E Abraão enche a mão de grãos de areia. Conta os grãos de areia. Deus, não tem jeito não, hein? Pois assim será a sua descendência. Tire os olhos do natural e comece a olhar para o sobrenatural. Talvez você está muito focado nos seus problemas. Tire o foco dos problemas e comece a olhar para o alto. Salmo 121, né? Eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor. Só que nós vivemos tão oprimidos, tão viciados em resolver problemas, em correr daqui para um lado e para o outro. Mas Deus tem planos maiores e melhores do que os seus. Você não é uma obra do acaso. Você não foi jogado aqui nesse mundo por acaso. Desde o ventre da sua mãe, o Senhor te escolheu. Amém. Naquela corrida louca de espermatozoides, Ele já separou você para ser um campeão ali, ó. Você pode nunca ter ganhado uma medalha na sua vida, mas ali você foi escolhido. Ali você foi o primeiro, ali você foi o mais esperto da turma. Diga glória a Deus. Glória a Deus. É, ué. A visão de José não era um lugar de prisão, mas era uma posição de autoridade. Desde que José sonhou lá na casa de seu pai, ele sabia que um dia Deus colocaria ele sobre um lugar de autoridade. E ele passou por tantas coisas, tantas situações, prisões, traição dos irmãos, injustiça, mas ele sabia que Deus tinha um plano, Deus tinha um propósito. Eu quero que você saia daqui com essa consciência, com essa visão diferente, que a sua vida está sendo conduzida por Deus, e que os seus problemas estão nas mãos do Senhor. Sadraque, Mesaque e Abednego não se importaram com as ameaças de um rei terreno, porque eles queriam um abraço de um rei celestial. Foram lançados numa fornalha, porque não se prostraram diante de uma imagem lá, e quem não se prostrar seria lançado. E eles falaram com o rei, olha, você pode até jogar a gente lá dentro, mas para nós não importa não. E o rei lançou eles na fornalha, e aqueceu a fornalha 7 vezes mais. Mas quando olhou lá para dentro, eles eram 3. Ele enxergou 4 homens. E o rei falou assim, mas peraí, nós colocamos 3 homens lá dentro, agora tem 4. Porque havia um 4º homem, que era o próprio Jesus, andando lá dentro da fornalha com eles. Você pode passar pelo fogo, você pode passar pelas aflições dessa vida, Jesus vai estar sempre ao seu lado. Creia nisso, creia nisso. A mulher que teve um fluxo de sangue, ela não enxergou a fraqueza, a sua enfermidade, mas ela enxergou a cura, se ela tocasse em Jesus. Paulo não via o sofrimento, mas ele via o prêmio da soberana vocação. Eu acho muito engraçado a história de Paulo. Às vezes Deus queria levar Paulo para algum lugar para pregar. Deus então fazia ele ser preso. E ele era preso, e ele entrava num navio para ser transportado. Ele ganhava passagem de graça, né? Vamos dizer assim. Era isso que Deus fazia com Paulo. Quando Deus quis que Paulo escrevesse as epístolas, as cartas, Deus deixou ele preso mais tempo, porque lá dentro da cadeia ele tinha tempo. Se ele estivesse lá fora, ele não teria escrito, irmãos, porque ele era um camarada muito ativo. Ele fazia muitas coisas, queria ir nos lugares pregar Jesus. Mas Deus falou, deve ter falado assim, né? Olha, vamos reter ele um pouquinho na cadeia, porque dali ele escreveu as cartas. As principais cartas que vocês veem aqui no Novo Testamento foram escritas por Paulo no momento que ele estava na cadeia. Olha que tremendo isso. Não permita que o seu passado, presta atenção nisso, não permita que o seu passado e o seu presente comprometam a sua visão do futuro. Amém. Deus não está olhando para o seu passado.
Deus não está olhando para o seu presente, para as dificuldades, as tribulações, as adversidades, mas Ele está projetando o seu futuro. Amém. Independente de como foi o seu passado. A Bíblia diz que o Senhor, Ele lança no mar do esquecimento os nossos pecados. Deus perdoou você, ponto final. Se você for chegar para Deus e falar assim, Deus, sabe aquele pecado que eu cometi lá em 1992? Ele vai falar assim, eu não me lembro. Eu não me lembro. A palavra diz que Ele lança os nossos pecados no mar do esquecimento. Não permita que o seu passado e o seu presente comprometam a sua visão do futuro. O que importa não é onde estamos hoje, mas para onde nós estamos indo. Você pode estar vivendo um tempo de bênçãos ou de lutas, não importa. Deus está conduzindo você para um lugar melhor. Haverá um tempo favorável. Uma vez os discípulos de Jesus estavam muito felizes. Eles estavam dando um relatório para Jesus de como eles tinham sido usados para expulsar demônios. Jesus, nós somos muito bons nesse negócio mesmo. Nós expulsamos demônios no seu nome. Estamos muito felizes. E Jesus falou, vocês estão felizes por causa disso? Tem um motivo muito maior para vocês se alegrarem. O nome de vocês está escrito no livro da vida. Glória a Deus. Amém. Irmãos, tira os seus olhos das coisas terrenas. Tira os seus olhos das circunstâncias. Não estou falando para você, a partir de amanhã, não vou nem pagar minhas contas mais e tal. Vou para o alto de uma montanha. Não é isso. Não é viver de forma irresponsável. Mas tenha paz no seu coração, sabe? Tenha paz, tenha tranquilidade. Vai dar tudo certo. Tem até uma música que fala, vai dar tudo certo. Vai dar certo. Já deu certo para você. Você está na presença de Deus, você está buscando a Deus. Ele está com você. Ele está com você nesse negócio. Ele tem um propósito para a sua família. Ele tem planos para a sua família. Não foi por acaso que Ele uniu você com aquele homem. Não foi por acaso que Deus colocou você nessa família. Não foi por acaso que Ele fez de você mãe desses meninos. Você tem autoridade espiritual para repreender demônios, para orar por eles, para ministrar bênção, cura. Você tem autoridade, mulher, para edificar a sua casa. Aleluia. Você tem autoridade, marido, para governar o seu lar. Aleluia. Você tem liberdade para amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Porque tudo isso é plano de Deus. Tudo isso é propósito de Deus. Amplie a sua visão. Os lugares altos são os lugares para ver os pensamentos que Deus tem a nosso respeito. Você tem sonhos grandes? Deus tem sonhos muito maiores. Deus é como uma pessoa que já viu o final do filme. Sabe aquelas pessoas que já viram, já sabem o final do filme? Deus é assim. Eu já sei o que vai acontecer. Quando Deus diz algo sobre o seu futuro, vai se cumprir. Não é somente porque Ele é fiel, mas é porque se Ele disse, é porque Ele já viu lá na frente. Deus vê o futuro como se já tivesse acontecido. Talvez Deus já tenha visto a sua família restaurada. Amém. As suas finanças recuperadas. Amém. A sua intimidade com Ele num outro grau, num outro nível sobrenatural. Ele pode ter visto você sendo usado para fazer milagres. Talvez aqui tem pessoas aqui, ó, a gente, que vão ser tremendamente usadas por Deus, mas não sabe ainda. Alguém um dia falou com você lá atrás e você largou esse negócio para lá. Você não deu muita atenção, muita bola. Deus não esqueceu, não. Deus não esqueceu. As promessas dele vão se cumprir. Com certeza vão se cumprir. O diabo não conhece seu futuro. Ele não conhece o final da história. Irmãos, presta atenção. Se Satanás soubesse os planos de Deus, se ele conhecesse o final da história, ele não contribuiria para que os propósitos de Deus se cumprissem. Deus pode usar até o inimigo para fazer com que o plano dele se cumpra. Sabia disso? O diabo não permitiria que os irmãos de José vendessem ele como escravo.
Se soubessem que isso era plano de Deus, Satanás não entraria no coração de Judas para trair Jesus. Se soubesse que isso fazia parte do plano de Deus para que Jesus culminasse na cruz do Calvário. Satanás não perseguiria Paulo colocando ele na prisão, né, dando ele tempo livre para escrever as cartas. Tudo que o diabo fez cooperou para que as promessas de Deus se cumprissem. Sabe por quê? Porque em Romanos capítulo 8, verso 28 está escrito: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Toma posse disso, no nome de Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém. Tudo que você passou, desde a sua infância, pode ter sido pelejada, sofrida, amargurada, era plano de Deus. Todas as coisas cooperam. Por isso você está aqui hoje. Por isso você está de pé. O seu casamento não acabou, não foi porque você lutou muito, é porque Deus tinha um propósito. Amém. Porque Deus tinha um plano. Como subir aos lugares altos? Como não manter os olhos nas coisas terrenas? Eu coloquei uma coisa só aqui. Os meninos falaram que eu gosto de pregações com tópicos, né? 3 passos para, não sei o quê, 5 dicas para você ser feliz. Batista gosta de tópicos assim. Como subir aos lugares altos? Como enxergar a nossa vida na perspectiva de Deus? A resposta está na ponta da língua, literalmente. Olha o que Tiago falou, no capítulo 3, verso 4. Tiago, capítulo 3, verso 4. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Navios enormes são guiados por um único leme, pequenininho. O veículo maior que você puder imaginar, trazendo para um contexto para a gente entender, o maior veículo que você puder imaginar aí, ele é guiado por um volante. Vira para lá, ele vai. Vira para cá, ele vai. Nós somos guiados pela nossa língua. É isso que Tiago está falando aqui. Trazendo esse símbolo, né, para o nosso contexto, um instrumento pequeno capaz de direcionar para qualquer lado. O que nós falamos direciona e leva a nossa vida. Para onde nossas palavras apontarem, é para lá que a nossa vida irá. Para ir a lugares celestiais e viver as bênçãos de Deus, precisamos usar bem as nossas palavras. Tomar posse da palavra, declarar a palavra dentro da sua casa. Por isso eu acredito tanto na palavra, por isso eu creio na palavra, por isso eu faço questão de todos os dias ministrar nas redes sociais uma palavra, por mais curtinha que seja, mas ela tem alcançado pessoas, e as pessoas têm tomado posse. A palavra de Deus pode reverter a atmosfera dentro do seu lar, sabia? Tome posse dela. Agora, a palavra de Deus é para ser declarada e vivida. Não adianta você falar se você não crê. Tem uma mulher que orava pelo marido dela, pela conversão do marido dela. O marido dela era um cachaceiro. E um dia ela chegou para o pastor e falou: pastor, eu tenho orado pelo meu marido por muitos anos, mas ele não muda em nada. E o pastor falou com ela assim: irmã, o que você acharia se o seu marido entrasse por aquela porta agora, com uma Bíblia debaixo do braço, dizendo que te ama, que aceitou Jesus, que se converteu? E ela falou assim: eu não acredito nisso não, pastor. Tá bom. Eu falei: então pronto, então tá aí o X da questão. Você está orando por algo que você não crê. A palavra de Deus é para ser ministrada com autoridade, tomando posse dela, mas com fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você precisa crer.
É importante que a nossa confissão concorde com aquilo que nós oramos. Se nós oramos por prosperidade, confesse prosperidade. Peça, está pedindo prosperidade? Já toma posse. Eu sou uma pessoa próspera. Amém. Não, mas você tem R$2 para comprar pão só hoje. Eu sou uma pessoa próspera. Amém. Salmo 23 diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O justo não mendigará o pão. Deus pode suprir todas as minhas necessidades. Diga isso com autoridade, meu irmão. Estamos orando por cura, porque cremos que Deus pode curar. Deus pode curar, então a gente ora por cura. Não mude a sua confissão por nenhum sentimento, nem por nenhuma circunstância. Se nós confessarmos os nossos sentimentos, nós vamos deixar que eles se sentem no banco do motorista da nossa vida. A nossa vida não deve ser conduzida pelo que nós sentimos, mas sim pelo que nós cremos, pelo que nós acreditamos. A fé não é movida pelo sentimento. Quando deixamos um sentimento nos conduzir, ele sempre trará outros sentimentos. Quer ver um exemplo que eu coloquei aqui? Se você tem medo, por exemplo, que é algo muito comum, o medo, ele nos remete à solidão. Se você é uma pessoa que tem medo, daqui a um tempo você vai ficar sozinho. A solidão, ela atrai a tristeza. Quem anda muito solitário se torna uma pessoa triste. A tristeza, ela faz com que nós sintamos um sentimento de derrota e vontade de desistir. E nesse ambiente caótico, louvor e adoração saem de cena e dão lugar à murmuração, à reclamação. Está vendo como que um sentimento vai atraindo outro? Um sentimento ruim atrai outro. O Senhor quer que você saia hoje da caverna. Deixe o isolamento. A luz está brilhando. Você não está sozinho. Deus é contigo. Pare de obedecer aos seus sentimentos. Pare de enxergar seus problemas sob uma perspectiva terrena e comece a olhar sob uma ótica divina. Você é alguém escolhido por Deus. Você é uma pessoa escolhida por Deus. Quantos creem nisso? Amém. Você crê mesmo? Amém. Então feche seus olhos e cubra sua cabeça e nós vamos orar em nome de Jesus. Senhor, pedi o Lucas para assumir o teclado aqui. O Lucas está aí? Tá. Vem cá, Lucas. Senhor, nós somos gratos, Pai, pela Tua palavra, Deus. Aleluia. Que a visão seja transformada hoje. Dá-nos uma nova visão. Dá-nos, Senhor, uma nova maneira de enxergar as coisas. Não deixe que os nossos sentimentos contagiem a nossa fé. Que a nossa fé esteja firmada no Senhor, na Tua palavra, nas Tuas promessas. Sabemos que o Senhor é o oleiro e nós somos apenas barro. Que nós possamos ser moldados segundo a Tua vontade. Porque nós sabemos que o Senhor é especialista em transformar coisas simples em coisas sobrenaturais. Oh, Jesus. É as Suas mãos que vão nos moldar. O que importa não é a minha força, não é a minha capacidade, não é a minha habilidade, não é a minha desenvoltura, mas as mãos que estão me moldando. E essas mãos são as mãos do Senhor. A minha família está nas Suas mãos. A minha vida está nas Suas mãos. As minhas finanças estão nas Suas mãos. Eu sei que o meu passado não interessa e o meu presente também não, mas o meu futuro está nas Suas mãos. Não importa o lugar onde eu estou, mas importa o lugar para onde eu vou.
para onde o Senhor vai me levar. Existe uma leve e momentânea tribulação, mas eu sei que ela está produzindo um eterno peso de glória. Eu sei disso. Nós não somos daqui deste mundo, somos cidadãos dos céus. Eu sei que nós seremos apenas barro se não estivermos nas suas mãos, mas se formos colocados nas mãos do Senhor, nós nos tornaremos instrumentos de milagres, instrumentos de cura, derrubadores de gigantes, pescadores de almas. Amém. Oh, Jesus, opera o milagre, Senhor, hoje. A palavra do Senhor diz que o Senhor conhece os planos que tem para nós, planos de nos fazermos prosperar e não de nos causar dano, planos de nos dar esperança e um futuro. É o que diz o profeta Jeremias. Nós colocamos a nossa vida nas suas mãos, nossas vidas nas suas mãos, Jesus. Somos totalmente dependentes do Senhor. Te entregamos a nossa vida, os nossos problemas, a nossa família. Colocamos nas tuas mãos, Jesus.